ao culto nessa noite, irmãos. Vamos ficar então todos de pé para nós orarmos a Deus. Santíssimo Deus, bendito Pai, a quem nós damos o louvor e as ações de graças, por quem respiramos, nos movemos e existimos, autor da nossa salvação, nós, Senhor, rogamos-te perdão por nossas faltas e nos apresentamos por meio dos méritos de Jesus Cristo como teus adoradores nessa noite. Recebe a nossa vida, recebe, Senhor, o nosso coração, recebe a consagração do nosso ser a Ti, Senhor. Recebe nossa adoração pública, o nosso louvor, nossos cânticos, nossas expressões de amor e de ações de graças. Recebe nosso culto através dos dízimos e das ofertas. Vem a nós, através da Tua palavra, manifesta Cristo e Sua obra de salvação no Calvário, meu Pai. Que o Senhor dê testemunho da eficácia do sacrifício de Jesus para perdão da culpa do pecado e da sua ressurreição para ser para nós motivo de novidade de vida. Traz pessoas ao arrependimento e à fé e faz a Tua palavra um livro aberto diante dos nossos olhos. Ensina-nos a Te reverenciar e a esperar em Ti tão somente. Nós Te pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos louvar a Deus com o hino de número 411 do cantor cristão. Que alegria neste dia nós estamos a gozar. Neste ensejo, bom desejo, temos só a Deus louvar. Que alegria neste dia nós estamos a gozar. Neste ensejo, bom desejo, temos só a Deus louvar. Ó, cantemos, pois com alegria, neste grande e muito festivo dia, vem o que nos fez o Rei dos Reis.
Louvado seja o nome de Jesus. Hino de número 304. Quero ser um vaso de bênção, um vaso escolhido de Deus. Quero ser um vaso de bênção, um vaso escolhido de Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá do céu. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso pra teu serviço, todo consagro-te agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênção para todos os dias fazer aos culpados que vivem nas trevas o perdão de Jesus conhecer. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso pra teu serviço, todo consagro-te agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênção, um vaso de bênção sem par, avisando que crentes em Cristo, jubilosos no céu vão te entrar. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso pra teu serviço, todo consagro-te agora, Senhor, para ser um vaso de bem. Quero ter uma vida real, uma vida de fé e pureza, revestida do amor divinal. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso pra teu serviço, todo consagro-te agora, Senhor. Ó Deus eterno, santo, ó Pai de amor e de bondade, de toda misericórdia e graça, recebe, Senhor, nesse momento, nosso ato público de culto e adoração. Que comece este ato no nosso coração, na atitude mais íntima do nosso ser, Senhor, que deseja inteiramente a Ti se consagrar. Recebe também os dízimos e ofertas como um símbolo, ó Pai, de que, na verdade, tudo que temos e tudo que somos a Ti pertence. Tu és o nosso sustentador, mantenedor e provedor, Senhor. Sem Ti nada somos, nada podemos fazer. Portanto, abençoa aquele que dá com este sentimento, com esta disposição, Senhor, e faz prosperar o Teu povo, meu Deus, na santidade e na devoção. Em nome de Jesus, nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém. Podeis assentar, irmãos. Os que têm dízimos e ofertas podem pôr nos gasofilácios aqui à frente nesse momento. À minha direita tem um gasofilácio para dízimos e ofertas para a congregação, e do lado esquerdo um gasofilácio para ofertas e mantimentos para os necessitados. Glórias ao Teu nome, em nome de Jesus. Glórias ao Teu nome.
Criador. Glórias ao teu nome, nome de Jesus. Glória, aleluia ao Rei dos Reis, soberano, vencedor. A grandeza do Criador. Aleluia, fiquemos de pé, irmãos. Toda a terra louve o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. A Jesus, que morreu por nós lá na cruz do Calvário. E disso jamais nos esqueceremos. A história da salvação tem um ontem, o hoje e um amanhã. Ontem ele morreu por mim, hoje ele vive em mim e amanhã virá para mim. Obrigado, Jesus, por pagar tão alto preço. Ontem morreu por mim. Foi assim, foi assim. Ontem morreu por mim. Foi assim. Ontem morreu por mim. Sim, por mim. Isso aconteceu. Hoje ele vive em mim. É assim, é assim. Hoje ele vive em mim. É assim. Hoje ele vive em mim. Sim, em mim. Vencedor sou eu. E amanhã, irmãos, amanhã virá pra mim, virá, virá. Amanhã virá pra mim, virá. Amanhã virá pra mim, sim, pra mim. Vencedor sou eu. Então conheça hoje, conheça o meu Senhor, meu Senhor, meu Senhor. Conheça meu Senhor, Ele é bom, meu Senhor. Conheça meu Senhor, meu Senhor. Quem é Ele? Cristo Redentor, Cristo Redentor, Cristo Redentor. Aleluia! Ele é bom. Glórias ao nome do Senhor. E foi lá no Monte do Calvário que Ele deu esta prova de amor. No monte do Calvário caminhou, levava sobre si a dura cruz, e muitos perguntavam quem é Ele. Era Jesus. Levava sobre si a minha dor, todos os meus pecados também. Não entendo como eu, fazendo tanto mal, sou merecedor assim de tanto bem. O Calvário é quem melhor sabe contar sobre a maior
levava sobre si a minha cruz. E no monte do Calvário a sepultou. E no monte do Calvário a sepultou por mim, Jesus. Foi lá que ele morreu. Ele morreu pra eu poder viver. Ele sofreu pra eu poder sorrir. E ao morrer ele atraiu a muitos para si. O inimigo não me acusa mais, aleluia, pois recebi de Deus a redenção. A ele vou render o meu tributo, minha vida, minha voz, minha canção. O Calvário é quem melhor sabe contar sobre a maior prova do amor de Deus, mandando seu Filho amado pra morrer em meu lugar, pra me dar direito então de ir ao céu. Levava sobre si o meu rancor, levava sobre si a minha cruz. E no monte do Calvário a sepultou. E no monte do Calvário a sepultou. E no monte do Calvário a sepultou por mim, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Ele mudou a nossa sorte. Pode mudar a sua vida nesta noite. Abre o teu coração para Jesus. Abre os olhos. Este mundo é uma ilusão. Jesus é a solução. Veja a verdade, nada vi que pudesse ser real. Percebi que todos buscam paz, porém em vão, por caminhos que não trazem solução, não trazem solução. Só em Jesus a paz real eu pude encontrar. O seu amor pude experimentar. Me entreguei a Cristo e a vida eterna vou gozar. Você não é feliz. Não, não é. Vou dizer que não pode ser feliz se continuar a procurar em vão por caminhos que não trazem solução.
tesouro é a vida eterna. Só em Jesus a paz real você vai encontrar. O seu amor vai experimentar. Venha Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar. Só em Jesus, só em Jesus, só nele. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Encontre nele a razão de viver, a força mais interna da tua vida, a razão pelo qual você acorda, pelo qual você trabalha, pelo que você vive, você conquista coisas nesta vida. Tudo passa a ter sentido se Cristo estiver no centro, sendo a coluna principal, a causa e o objetivo da tua vida. Jesus, esta é uma vida feliz. Tenha sede de Deus, busque ao Senhor todo o coração. Como a corça anseia pelas águas, eu anseio, ó Deus, por viver em tua presença como amado filho teu. Tu somente és a minha força, a minha rocha e salvação. Tu somente és o bom tesouro que ganhou meu coração. O queira desta forma: eu te quero mais que ouro e prata, se minha alma satisfaz. Só em ti tenho alegria, Deus de glória, Rei da paz. Tu somente és a minha força, a minha rocha e salvação. Tu somente és o bom que ganhou meu corpo. Qual o desejo da tua alma, crente? O desejo que eu tenho, minha alma é adorar-te, ó Senhor. Eu nasci só para louvar-te, meu amado Salvador. Tu somente és a minha força, a minha rocha e salvação. Tu somente és o bom tesouro que ganhou meu coração. Quero ver a igreja. Tu somente. Tu somente
As crianças já podem ir ao culto das crianças. Não. Oremos a Deus. Ó Deus justo, Deus de Abraão, Deus de Isaque e de Jacó, das promessas que não caem por terra. Mais uma vez, Senhor, em Tua presença nos colocamos em oração. Agora para rogar, Senhor, que o Senhor nos venha através de Sua palavra, palavra pela qual Deus criou o mundo, pela qual Deus nos redimiu, palavra que se fez carne e habitou entre nós. Que o Senhor fale-nos através da sua revelação e manifeste-nos a Cristo e a sua obra salvífica na cruz. Atrai corações ao arrependimento, infunde a fé, Senhor, para que homens e mulheres se agarrem às promessas do Evangelho e tenham salvação nesta noite por meio de Cristo, pois em nome de Jesus é que nós te oramos e já te agradecemos. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias nesse momento no Evangelho de João, capítulo de número 17. Evangelho de João, capítulo 17, a partir do verso 23, é a oração sacerdotal, oração de Jesus ao Pai a favor de seus discípulos. João 17, a partir do 23, diz assim: Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles, como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Podeis assentar. No mundo antigo, onde se pôde encontrar alguma especulação filosófica mais profunda, entre os gregos em particular, entre os filósofos gregos, Deus foi imaginado, na sua maneira mais elevada, como a suprema razão, particularmente no pensamento que se originou a partir de Aristóteles para a Idade Média. Nós tínhamos uma representação de Deus como o ser pensante por excelência, a mente de conhecimento infinito, de sabedoria ilimitada. E obviamente há espaço na Escritura para essa afirmação. O Deus bíblico é o Deus absolutamente sábio, perfeito em conhecimento. Aliás, no livro de Provérbios, maximamente isso se destaca, como também em Eclesiastes. Mas em Provérbios, Jesus é chamado a sabedoria de Deus. Jesus é apresentado como a sabedoria que fala aos homens para corrigi-los, para tirá-los de seus descaminhos. Porém, irmãos, o Novo Testamento trouxe uma revelação acerca da essência de Deus, da natureza de Deus,
que não passou pela cabeça dos sofisticados gregos e que não recebeu, exceto talvez nos místicos medievais ou em Santo Agostinho, a referência mais precisa. Não foi a grande ênfase da Idade Média, como a grande influência fora, no final das contas, o pensamento de Tomás de Aquino, cuja maior influência filosófica era Aristóteles. Deus ainda era apresentado como a grande razão, destacando-se a sua sabedoria. Mas o que digo que o Novo Testamento trouxe, que alguns místicos medievais conheceram e que Santo Agostinho, nos seus escritos, falou sobre, é que Deus é amor. Deus é amor. Isto, como eu tenho dito, não foi a grande ênfase. A Reforma descobriu esta verdade da graça de Deus, que é a expressão benevolente do seu amor, pela qual ele acolhe o pecador, mas antes disso enviou Cristo para morrer na cruz, a fim de que pudesse acolher o pecador que se arrepende. Deus é descrito como sendo amor. Lá na primeira epístola de João é dito o seguinte, primeira carta de João, primeira epístola universal de João, capítulo de número 4, versículo de número 8, diz assim: aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. O verbo aqui é um verbo de essência. Não diz que Deus às vezes é amor, não diz que Deus pode ser amor, mas diz que Deus é amor, é a sua essência. Isso não passou pela mente dos filósofos mais sofisticados da antiguidade, porque o amor é uma relação. Para se falar em amor, tem que haver um ser que ama, tem que haver um ente que é amado, tem que haver uma interação dinâmica de relacionamento. Somente dentro de uma visão trinitária, onde se concebe Deus como um e três, uma só essência em três pessoas, se poderia afirmar que Deus é amor. Então era necessário que a revelação de Deus se plenificasse, encontrasse o seu momento culminante, áureo, no Novo Testamento, quando se teve uma compreensão mais profunda de que Deus se manifesta em três pessoas para que se pudesse afirmar que Deus é amor, porque amor é uma relação. Se Deus é amor, isso não é algo nele acidental, ocasional, mas é a sua natureza. Se desde uma eternidade a outra ele é amor, se ele sempre foi amor, a pergunta que vem é esta: a quem ele amava? Ele amava a si mesmo, porque em Deus, que é um só, há três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai ama o Filho desde a eternidade, o Filho ama ao Pai desde a eternidade. E como amor envolve interação e movimento recíproco, o Espírito Santo é o que permite essa interação. O Espírito Santo é o espírito de amor, é o fluxo do amor que caminha do Pai para o Filho e retorna do Filho para o Pai. Portanto, há um amante, um amado e um espírito de amor desde a eternidade. Deus, portanto, irmãos, não apenas é um só, mas misteriosamente, sem que se multiplique a divindade dentro de um só Deus, manifestam-se três pessoas, e em Deus há uma relação, há um amante, um amado, um espírito de amor. Por isso a Bíblia diz: Deus é amor. Lá no Evangelho de João,
que nós há pouco lemos, no capítulo de número 17, Jesus deixa isso bem claro, quando ele fala no verso 24, Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste, note, antes da fundação do mundo. Antes de qualquer coisa ter sido criada, Deus é amor. Porque há o amor recíproco do Pai e do Filho, desde a eternidade, através do Espírito Santo. Martinho Lutero, que redescobriu no momento em que dentro da igreja que ele pertencia, as superstições tinham obscurecido a compreensão da graça, ele descobriu o valor do amor de Deus, da graça de Deus. No meio de uma religião de penitências, de obras, de barganhas com Deus, de pagamento de indulgências, de missas por alma no purgatório, em vez de se confiar no Cristo que morreu na cruz e compensou nossa culpa, e cancelou o escrito da dívida que era contra nós, Lutero disse, para aquela geração que via Deus distante, frio, onde não sei quantos mediadores tinham que se pôr entre o homem e Deus, particularmente Maria, para convencer Deus a ser de algum modo benevolente, naquela cultura onde nas universidades a teologia católica representava Deus naquela imagem de Aristóteles, como um ser que é pura razão e não amor, como diziam os filósofos, uma causa que causa as outras coisas, mas não se move, um motor que move outras coisas, mas que é inamovível. Lutero disse, zombando de tudo aquilo, para mim Deus não é simplesmente essa suprema sabedoria, este motor imóvel, para mim, disse ele, Deus é um forno de amor em brasas. O meu Deus não é apenas uma sabedoria fria. O meu Deus, ele queria dizer em outras palavras, não é apenas uma hipótese que dá sentido ao universo criado. Ele é aquele que ama, que age porque ama, que opera porque ama. É aquele que está, através de Jesus, vindo buscar e salvar o que se havia perdido. Deus é um forno de amor em brasas. Quando nós entendemos isso, irmãos, nós podemos estar certos de que quando Deus criou o mundo, Ele não criou anjos ou homens, que são seres inteligentes, para ter companhia. Deus não estava solitário e precisava ter amigos, companhia. Nunca devemos pensar assim. Porque se Deus é 1 e 3, então Deus já é companhia para si mesmo. Deus já tem companhia nele mesmo. Ele não precisa de nós. Ele é autossuficiente. Ele é completo em si mesmo. É aquele que era, que é e que há de vir. É aquele que é luz e nele não há trevas nenhuma. Deus se basta a si mesmo. Então por que ele criou o mundo? Por que razão? Aí é que está. Ele criou o mundo não para ter companhia. Ele criou o mundo porque o seu amor é transbordante. Deus não criou o mundo por falta, Ele criou por excesso. Deus é tanto amor, é um transbordar tão grande de amor, que Ele criou o mundo para que nós nos realizássemos nele, não para que Ele se realizasse em nós. Ele criou-nos para que nós pudéssemos usufruir de comunhão com Ele em nosso próprio benefício. Quando a Bíblia diz Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, diz para que Deus criou o homem? Para ter um relacionamento com Ele. Criou com algum traço de semelhança com o próprio Deus que permitiria a comunhão com Deus. Deus criou primeiramente o homem, só depois a mulher, para que o homem não pensasse que, tendo sido criado junto com a mulher, sua relação de comunhão deveria ser primeiro com a mulher.
mas para que ele entendesse que primeiro o seu relacionamento era com o próprio Deus. Por isso que o primeiro mandamento é: ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma e força, e o segundo, que depende desse, é: ama teu próximo como a ti mesmo. Deus não nos criou por falta, mas por excesso, porque Ele transborda de amor, e nesse transbordar Ele fez o mundo, para o mundo se realizar nele, para os seres inteligentes como homens e anjos se realizarem nele, portanto não por falta. A outra pergunta que pode ser feita é essa: porque Deus fez um mundo onde esses seres inteligentes tinham liberdade, inclusive para pecar. A liberdade é um bem da qual pode vir o mal, através do mau uso que dela se faz. A liberdade cria a opção de o homem ir na direção de Deus ou contra Deus. Porque Deus nos fez livres com o risco da queda que aconteceu. Porque Deus fez os anjos livres. A maior parte serve a Deus, mas uma terça parte dos anjos acompanhou Satanás na sua rebeldia. Porque Deus é amor. E Deus queria que nós o amássemos. Não porque Ele precisa do nosso amor, mas para o nosso próprio benefício. Porque fomos criados por Deus e para Deus. Nos realizaríamos em Deus. Mas o amor não é coercitivo, é livre. Não haveria como nós conhecermos a natureza de Deus, que é amor, se nós não tivéssemos a liberdade. Se Deus nos fizesse desprovidos de liberdade, nós nunca poderíamos conhecer a natureza de Deus, nós nunca poderíamos conhecer que Deus é amor, nós não entenderíamos o que é amor. Porque não existe amor por coação, não existe amor por programação, não existe amor por determinação, pré-determinação. O amor requer a liberdade, a escolha livre de amar a Deus. Talvez alguém pergunte: pastor, por que Deus deu essa faculdade de liberdade ao homem? Não deu, por exemplo, aos animais, às aves, aos gatos, aos cachorros, aos vegetais? Entenda, Deus criou tudo isso aqui para o homem. No homem que escolhesse servir a Deus, tudo isso daqui iria junto. A escolha do homem seria uma escolha pelo universo inteiro criado, o universo material. Na verdade, nós iríamos levar toda a criação na direção de Deus, porque toda a criação nos foi sujeita. Por isso que quando o homem transgrediu, esta criação também foi amaldiçoada, porque é o seu reino. A terra passou a produzir espinhos, os animais tornaram-se violentos. O destino deste universo físico estava vinculado ao destino do homem. O homem era o ser, por excelência, desse universo material, criado à imagem de Deus, com liberdade, para segui-lo e para deixá-lo. Mas se ele não tivesse essa liberdade, ele jamais poderia reconhecer a natureza de Deus, reconhecer o amor na natureza de Deus. Ele jamais poderia conhecer o amor de Deus, saber o que é amor. Por isso Deus nos criou livres, porque Ele nos criou em amor e nos criou para amar. Amar o próximo, amar a Ele primeiramente. Nada disso seria possível sem a livre escolha. Mas vem uma outra pergunta que alguém poderá fazer: pastor, se Deus é amor, por que a Bíblia fala na ira de Deus? Porque alguém que não sinta ira também não pode amar. O amor quer dizer que você se envolve com coisas, você quer coisas de determinada maneira. Se elas não são como deveriam ser, então isso deve despertar um sentimento contrário ao amor. Um pai, ele ama seu filho,
E quanto mais amor ele dedica ao seu filho, mais isso lhe traz ira, quando ele vê o filho não correspondendo a todo o investimento de amor que ele faz. Esse momento da ira não quer dizer que o amor não coexiste com ela. Coexiste sim. Mas o pai só é passível de se irar porque ele pode amar. Um pai que vê um filho desregrado, fazendo tudo e continua lá passando a mão na cabeça dele, de fato não o ama. Quando há amor, há também a ira. Amar a justiça é odiar a injustiça. Amar o bem é aborrecer o mal. Não é possível amar sem também ter a rejeição, aquilo que está na contramão do amor. Portanto, Deus não poderia ser amor se ele também não tivesse aquilo que a Bíblia chama de ira. Mas nós não devemos confundir a ira de Deus com a ira do homem. A ira do homem é egoística, ela é soberba. Quando determinadas pessoas ficam iradas, com a ira está uma outra coisa que é ruim, o ressentimento, a mágoa. De fato, a Bíblia diz até: irai-vos e não pequeis. Nós podemos nos irar, desde que nós não permitamos que isso chegue ao nosso coração na forma de ressentimento, amargura, desejo de vingança e coisas do tipo. Jesus, enquanto homem, se irou contra aqueles vendilhões do templo. Moisés se irou quando viu o povo adorando o bezerro. Mas era uma ira santa, uma ira contra o mal. Mas esse mesmo Moisés que se irou contra o povo que estava adorando o bezerro, logo depois estava intercedendo pelo povo para que Deus não matasse o povo. Era uma ira contra o pecado, mas que convivia com o amor que Moisés tinha por aquele povo. Mas quando a ira se converte em ressentimento, mágoa, amargura, desejo de vingança, ela polui o ser do homem. E é o que normalmente acontece. A ira do homem às vezes é cheia de egoísmo porque a pessoa está irada contra o outro, não pelo mal que ele fez, mas porque fez o mal a ele. Como essa pessoa poderia ter feito isso comigo? A ira não está nesse momento olhando para o ato maléfico, mas o fato de o prejuízo ter vindo sobre aquela pessoa. É quando ela passa da ação para o fato de ter sido a pessoa que sofreu o prejuízo, que essa ira vai se converter em mágoa, amargura e tudo mais que de ruim pode advir de tudo isso. Essa é a ira do homem, destemperada, desequilibrada. Quando ela toma o coração do homem, o homem não quer mais nem que o outro que o feriu se corrija. Deseja até que ele nem peça perdão, para que ele tenha ainda razões para se irar. A exemplo de Jonas, que foi pregar na cidade de Nínive sem querer. Deus estabeleceu que ele deveria ir e ele terminou indo. Mas quando o povo se arrependeu e Deus poupou o povo, ele se chateou. Ele disse para Deus: eu sabia que eu vim aqui pregar esse povo e ia terminar se arrependendo, e tu é gracioso e ia perdoar. Ele queria que o povo continuasse mal, porque aquele povo já tinha feito tanto mal que ele estava obcecado por ver aquele povo ser castigado e já não queria nem desejava sequer que o povo se arrependesse. Essa é a ira corrosiva do homem, mas essa não é a ira de Deus. A ira de Deus não é destemperada, desequilibrada. A ira de Deus é pensando no melhor para o governo moral do universo que ele criou, no que é melhor para as suas criaturas. A ira de Deus, meus irmãos, é a reação da sua justiça à transgressão. E Deus pode ter no seu ser a sua ira e seu amor convivendo. Deus se irou contra Israel pelos seus pecados, ao mesmo tempo que prometia uma futura restauração para a nação no milênio. Nós temos pregado sobre isso daqui às quintas-feiras, a partir do livro do profeta Isaías. Deus se irando contra o povo e fazendo promessas ao povo.
para uma geração futura que se arrependeria. Deus se irando contra o povo, enviando juízo e oferecendo o caminho do arrependimento para ele poder usar de misericórdia. E Deus, mesmo irado com o homem caído, ainda amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, Deus, irado com este mundo e com este povo e com os homens, ao mesmo tempo enviou o seu próprio Filho para morrer por estes homens, contra quem estava irado. Veja como o amor e a ira de Deus convivem simultaneamente. Agora chegará um tempo em que, por nossa decisão final, que termina com a morte, é até lá que o homem pode decidir o seu destino. Vai chegar um tempo em que ou vai prevalecer o amor por toda a eternidade, que nós chamamos de céu, ou o inferno por toda a eternidade, na rejeição do amor de Deus, que é a sua ira para sempre. Portanto, meus irmãos, Deus se ira porque Ele é amor. A mesma Bíblia que diz Deus é amor, diz assim na carta aos Hebreus, capítulo de número 12, versículo 29. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. O mesmo Deus que é amor é um fogo consumidor. O mesmo Deus que é amor, a Bíblia diz sobre ele em Hebreus 10, 31, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Para o transgressor que não quer se arrepender, horrenda coisa vai ser um dia encarar o juízo de Deus. Deus, portanto, irmãos, criou o mundo porque Ele é amor, não por insuficiência, mas por excesso. Não para que Ele pudesse se completar em nós, mas para que Ele pudesse criar seres que tivessem o privilégio de se completar nele. Porque Deus em amor nos fez livres, porque queria que nós participássemos de uma relação de amor com Ele, que não haveria sem liberdade. E isso trouxe o risco da queda, e o homem caiu. Deus se irou contra o homem e está irado contra os homens porque pecam, mas ao mesmo tempo Ele deu provisão de salvação em Cristo para redimir a humanidade. E Deus nos acolhe em seu amor quando nos arrependemos dos nossos pecados e confiamos em Jesus Cristo como nosso Salvador. Note que eu citei passagem aqui do Evangelho de João, e eu citei passagem da Epístola Universal de João. Nós vamos já voltar para os dois textos que foram citados, ver outras partes do mesmo texto. Mas uma coisa interessante, irmãos, é que João é aquele que mais fala de amor na Bíblia, no Novo Testamento. João aparece no Novo Testamento com 3 referências. Primeiro, juntamente com Tiago, seu irmão, ele foi chamado, ou eles dois foram chamados, os filhos do trovão. O que dá a entender que o pai deles era um homem explosivo. O pai de ambos deveria ser um homem muito briguento, ranzinza, que partia para cima, porque João era filho do trovão. Mas lá no Evangelho ele é chamado de discípulo amado. Jesus vai ensinar João a amar sendo amado. Ele apresenta a si mesmo toda hora como discípulo amado, aquele que, na ceia do Senhor, reclinou a cabeça no peito de Jesus. Já nas epístolas, os teólogos o têm chamado de o apóstolo do amor, o porta-voz do amor, porque ele é que vai dizer Deus é amor. Ele vai dizer quem não ama não conhece a Deus. O filho do trovão que virou o discípulo amado e tornou-se o apóstolo do amor. Lutero valorizou sobremaneira no período da Reforma as cartas de Paulo, maximamente a de Romanos, onde ele encontrou a salvação pela graça mediante a fé.
Os anabatistas, que pagaram um preço muito elevado por sua fé e creram, como Lutero, na mensagem da justificação pela graça mediante a fé que se contém na carta aos Romanos, dedicaram, porém, maior atenção e leitura aos evangelhos que falam do custo do discipulado, negar-se a si mesmo, tomar a cruz. Afinal de contas, eles não tinham príncipes como os protestantes para protegê-los e foram perseguidos tanto em território católico como em território em que os príncipes eram protestantes. No avivamento do século XVIII, com John Wesley, Charles Wesley, a grande ênfase de John Wesley foi nas epístolas de João. Wesley desenvolveu uma doutrina da santificação que ficou conhecida como perfeito amor. O hino mais comovente de Charles Wesley é falando sobre o amor. E Wesley dizia que da Bíblia o que mais o encantava eram as epístolas de João. Há uma forma própria de João apresentar a natureza de Deus, seu plano salvador, sua obra salvífica. João destaca a importância em tudo isso do amor de Deus para conosco. Veja só, se nós transgredimos a lei de Deus, então nós mereceríamos o inferno eterno. Sabe por quê? Porque a lei de Deus é uma expressão da sua natureza, de sua justiça. Quando nós a transgredimos, nós desafiamos a justiça de Deus. O pecado que cometemos é a violação das regras de um relacionamento com Deus. E Deus é um ser infinito, eterno. O nosso agravo, nossa transgressão, portanto, é de uma gravidade infinita e eterna. Você mede a gravidade de uma transgressão por aquele que foi lesado por ela. Obviamente, um crime contra um presidente da República seria muito mais grave do que um crime contra um homem comum, porque não seria apenas um homem que estaria sendo atingido, mas o representante de uma nação. Se você peca contra Deus, a gravidade da sua transgressão é aferida exatamente pela natureza de Deus. Portanto, sua transgressão é de uma gravidade infinita e eterna. Alguns dizem: como Deus pode falar em inferno eterno para as pessoas? Como Deus poderia condenar alguém ao inferno eterno se até as penas humanas são temporárias? Ora, mas é isso mesmo. Os homens são temporários, suas vidas físicas vão até 80 anos, 90 anos em média. Quando você olha as penas no Brasil, por exemplo, elas não podem exceder a 30 anos, tendo em vista o tempo que o homem vive. 30 anos não é muito tempo. Se ele cometeu um crime com 50, vai sair com 80. Embora haja lugares que têm prisão perpétua. Proporcionalmente, a pena está de acordo com o tempo limitado de vida do homem. Pecado contra um ser finito, uma pena finita. Mas se é a lei de Deus que você transgride, e Deus é um ser eterno, então a sua penalidade seria eterna. Todos nós mereceríamos o inferno eterno, irreversível. Pense nisso. Para haver um redentor, ele teria que ser um ser infinito e eterno. Só ele poderia fazer alguma coisa de valor infinito e eterno para compensar a nossa pena infinita e eterna. Logo, só Deus poderia fazer algo para nos salvar. Mas aquele que deveria vir para nos salvar teria que ser um homem. Ele teria que
em nome dos outros homens, como um representante da humanidade, pagar a Deus o que a humanidade devia. Tinha que ser um homem, mas ele teria que pagar um preço de valor infinito, um preço de valor eterno. E só Deus pode fazer algo de valor infinito e eterno. Então ele tinha que ser Deus e tinha que ser homem. Por isso o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas raciocine comigo. Se Deus tivesse se feito homem, esvaziado a si mesmo, tomado a forma humana e agido durante o período nos limites humanos, ele estaria em tudo agindo como homem para satisfazer a que Deus do outro lado? Logo Deus tinha que ser três, para que pudesse fazer carne, sem deixar a sua posição do outro lado. Deus estaria de um lado satisfazendo o que os homens precisavam cumprir e estaria do outro lado recebendo. Assim o Pai se manteve na posição daquele que recebia o sacrifício de Cristo, a paga pelos nossos pecados. E Jesus encarnado faria aquela obra infinita que só Deus poderia fazer, mas que ele estava fazendo como homem para apresentar a Deus. A Trindade explica não somente a natureza de Deus, que é amor, e a criação como um transbordar de amor, mas a triunidade de Deus é base de todo o plano da redenção. Se Jesus naquela cruz estava oferecendo um sacrifício a Deus, quem estava do outro lado, representando a posição divina para receber? O Pai. Então Deus estava fazendo o que só Deus poderia fazer para satisfazer Deus. Jesus é Deus de Deus, luz de luz, diz o concílio de Nicéia, disse a confissão trinitária de Nicéia. Só, irmãos, dentro do mistério da triunidade de Deus, nós explicamos a criação, nós explicamos a natureza de Deus, nós explicamos o plano redentor. Deus em amor enviou Jesus. Jesus encarnou o amor de Deus para que nós víssemos esse amor. E Jesus tomou sobre si os nossos pecados num ato maior de amor. Primeiro o seu autoesvaziamento para vir à terra. Depois ele assume aquilo que nós fizemos. Nossas culpas lhe são contabilizadas, imputadas. E ele é traspassado no madeiro para pagar aquilo que nós devíamos a Deus, para compensar a nossa culpa e poder nos resgatar do castigo eterno. Lá na primeira epístola de João, veja o que diz o texto. Vamos voltar para aquilo que nós começamos a ler. Primeira epístola de João, capítulo 4, eu vou reler o verso 8 que já lemos para seguir. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Quando nós nos arrependemos de nossas transgressões, reconhecemos que por elas mereceríamos o castigo eterno, nosso coração se contrista, se entristece, porque nós fomos transgressores da lei divina. E quando então nós olhamos para o que Jesus Cristo fez lá na cruz, como a única porta de reconciliação com Deus, como a única ponte entre Deus e os homens, como o caminho para que nossos pecados sejam considerados quitados, pagos, compensados, para nós sermos aceitos por Deus, quando nós então invocamos Jesus para vir a nossa vida, ser o nosso Senhor, se apoderar da nossa existência. Então a Bíblia diz que nesse momento nós somos justificados por meio da fé, declarados justos no tribunal de Deus.
Lá em Romanos, capítulo de número 5, a Bíblia diz o seguinte, no versículo de número 1. Aliás, eu vou ler o 1 e o 2. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. O termo justificado é um termo que deve ser compreendido em sentido forense, judicial, porque alguém poderia achar, e a igreja romana assim o interpreta, que ser justificado é ser tornado justo, efetivamente. Mas do ponto de vista judicial, ser justificado é ser inocentado num tribunal. O oposto de ser justificado não é ser tornado injusto, é ser condenado. Fica claro que o termo justificado na carta aos Romanos tem um sentido judicial. Os romanos eram conhecidos pela sua legislação, pelos seus tribunais. Paulo está falando aqui aos romanos na linguagem que lhes era familiar. Em Romanos 8, Paulo diz: quem tentará, note a acusação, note como a linguagem é judicial, acusação contra os escolhidos de Deus. É Deus quem os justifica, quem os condenará? Justificação está em oposição à condenação e está em resposta à acusação. Portanto, no tribunal de Deus, fomos justificados mediante a fé, inocentados. O juiz, o Deus Pai, bateu o martelo e nos declarou inocente das acusações, porque o argumento do advogado foi forte demais. O sangue vertido lá na cruz do Calvário, pelo próprio Filho de Deus encarnado. A Bíblia diz lá na carta de João, inclusive: filhinhos, vos escrevi para que não pequeis, mas se pecardes, nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Note qual é o efeito da justificação. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Se justificação aqui fosse ser tornado justo, talvez ele diria: sendo agora tornados justos, vocês não são mais o que vocês eram, vocês agora são perfeitos. É claro que aquele que está em Cristo é uma nova criatura, mas não é disso que se está falando aqui. Tendo sido justificados pela fé, nós temos paz com Deus. Ele está falando de um relacionamento, paz com Deus. Antes não havia paz entre nós e Deus. Havia uma tensão, havia uma acusação. Nós éramos réus e ele era juiz. Mas agora, justificados pela fé, nós temos paz. Não há mais acusação, não há mais tensão. Os nossos pecados foram pagos, agora o relacionamento foi estabilizado. Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E aliás, se justificado fosse ser tornado justo, quem já foi tornado justo no sentido de perfeito? Ninguém. A própria igreja romana diz que esse ser tornado justo é um processo que demora a vida toda e a pessoa ainda morre sem concluí-lo, por isso que vai para o purgatório, para tentar resolver lá o que ficou incompleto. Mas aqui fala como se já tivesse acontecido no passado. Tendo, pois, sido justificados, já foi, agora vocês têm paz com Deus. Justificado aqui, portanto, é inocentado. Eu fui inocentado pela fé no tribunal de Deus. Agora, diz em Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Como diz João, o sangue de Jesus, Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. Diz que eu tenho entrada a esta graça que me justifica, que me acolhe pela fé, e nela eu fico firme. A graça é colante, tocou nela, fica fisgado. Aleluia! Por isso um verdadeiro crente não retrocede. Não retrocede. 7 vezes pode cair o justo, 7 vezes o Senhor levantará. Porque nós, ao entrarmos na graça pela fé, nela fomos firmados. E agora nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus.
nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A minha certeza de que eu vou estar com Deus em sua glória é tão certa que eu já estou me gloriando só na esperança da glória de Deus. A fé é agoniada. A fé, ela traz o futuro para o presente. Ela traz o céu para a terra, ela não espera. A nossa fé, irmãos, não é só uma expectativa. A nossa fé, ela já se gloria na glória. A nossa fé faz com que, muito embora nós não tenhamos entrado no céu, o céu já tenha sido trazido para dentro de nós. Essa é a fé segura e firme. Mas o texto aqui vai dizer que depois de sermos justificados, o amor de Deus é derramado em nossos corações. Olha o verso 5 de Romanos 5. E a esperança que nós temos não traz confusão, é uma esperança certa, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Interessante que o amor de Deus aqui está retratado metaforicamente como se fosse um líquido, né? Foi derramado. Como água. Água que tem movimento, como um rio, sendo que é um rio de duplo fluxo, vai e volta. Por que é o Espírito Santo que derrama esse amor no nosso coração? Porque, como eu disse, se Deus é amor, existe um amante, um amado e um espírito de amor. O Pai ama o Filho desde a eternidade e vice-versa, mas o Espírito Santo é a interação. O Espírito Santo é aquele rio que traz o amor do Pai para o Filho e leva o amor do Filho para o Pai. Quando eu sou justificado mediante a fé, eu sou adotado por Deus como filho. Porque o modo de eu ser justificado é esse. Jesus chega diante do Pai e diz: não olhe para ele, olhe para mim. Não olhe para o que ele fez, mas para o que eu fiz. Então o Pai me olha através de Jesus, e o amor que sai do Pai para Jesus chega até mim. Porque Jesus agora está na minha frente como meu representante para Deus me olhar através dele. Então o amor que sai do Pai para com o Filho chega até mim. O Espírito Santo estende, atravessando por Jesus, chega ao crente. E é esse amor derramado em nossos corações que muda a nossa vida. Porque a natureza de Deus é que está sendo compartilhada conosco. Estamos sendo partícipes da natureza de Deus. Por isso a Bíblia diz que o amor de Deus em nós é o fruto do Espírito, que nunca vem só, mas com amor, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Este amor é o vínculo da perfeição. Este amor é o cumprimento da lei. Ser santificado é ser aperfeiçoado neste amor que está dentro de nós, que é a própria santidade de Deus, a raiz da santidade de Deus em nossas vidas. O crente, meus amados irmãos, ele tem um enorme privilégio. Já pensou ser absolvido no tribunal de Deus, liberto de condenação eterna? Isso já é uma grande coisa. Mas de alguma maneira o crente é colocado dentro do fluxo da Trindade. O amor que corre do Pai para o Filho agora atravessa o crente. É o que está lá no texto que eu li no começo dessa pregação. Veja aí João capítulo 17. Vamos ler de novo a partir do verso 23. Agora você vai entender o que é isso. Jesus diz: Pai, eu neles, que eu esteja neles. Se Jesus está em nós e o Pai ama Jesus, irmãos, então esse amor vem para cima de nós agora. Se o amor do Pai corre como um rio pelo Espírito Santo na direção de Jesus, e Jesus está em nós, então ele vem agora para nós. O Espírito Santo vai derramar em nosso coração este amor. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tenha amado a eles como me tens amado a mim. Esse como aqui não é dois amores paralelos, não. É o mesmo amor. O amor que chega para Jesus chega para nós. Pai, aquele que me deste, quero que onde eu estiver também eles estejam comigo. Ou seja, se o teu amor vem
para mim, onde eu quero que eu esteja, eu quero que eles estejam comigo também. Teu amor também vai para eles. Para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes conheceram que tu me enviaste a mim, e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Que coisa gloriosa, irmãos, que privilégio. É isso daqui por toda a eternidade com Deus, ou banido da sua presença para sempre. Mas o que Deus quer para você é isso. Ele enviou Jesus ao mundo para que você participasse disso, porque Deus é amor. Se você negar o amor de Deus, você vai ter a ira dele, porque a ira de Deus é simplesmente o amor recusado. C.S. Lewis dizia: haverá dois tipos de seres humanos na eternidade. Aqueles que disseram a Deus, seja feita a tua vontade, esses vão ser amados para todo sempre, porque a vontade de Deus sempre foi a de nos amar. E aqueles a quem será dito pelo próprio Deus, porque eles não quiseram dizer a Deus, seja feita a tua vontade, então Deus é que vai dizer para eles, seja feita a vontade de vocês. Não quiseram Deus, vão ficar sem Deus por toda a eternidade. Só dois grupos: os que dirão a Deus, seja feita a tua vontade, para ter o céu, porque a vontade de Deus é boa, é perfeita, Deus quer o nosso bem. Ou aqueles que não disseram para Deus, seja feita a tua vontade, e Deus é que vai dizer para eles, bem, então seja feita de vocês. Nunca quiseram saber de mim, fiquem sem a minha presença por toda a eternidade. Olhe para Jesus hoje, arrependa-se do seu pecado, confie no Salvador que morreu na cruz por você, e seja reconciliado com Deus. Vamos ficar de pé. Senhor nosso Deus e Santo Pai, que o Teu Espírito Santo venha sobre nós agora, abrindo a mente e o coração de homens e de mulheres, ó Pai, manifestando o Teu grande amor consumado na cruz, que pessoas, ó Deus, possam, arrependidas de suas transgressões, voltarem-se para Jesus Cristo hoje, lhe confiarem a vida, Senhor, para terem por Ele salvação nessa noite. Eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor alcance, que o Senhor traga de volta os desviados também, que se reconciliem, que venham a Cristo, em nome de Jesus. Nessa noite eu gostaria de perguntar: quantas pessoas dirão, pastor, eu estou longe de Deus, meus caminhos não estão seguindo o percurso da sua vontade, mas eu entendi que Deus está à minha procura. C.S. Lewis, quando se converteu, ele disse: eu te procurei, Senhor, mas ao te encontrar eu descobri que eu não era o caçador, eu era a caça. Eras tu quem estava à minha procura. É Deus que está procurando por você. Se você quer entregar seu coração a Jesus nessa noite, onde você estiver, levante sua mão. Você que não tomou a decisão ainda, nós queremos orar por você. Talvez você diga: eu conheço a palavra, pastor, eu estive na igreja, eu estou longe de Deus e dos seus caminhos. Preciso me arrepender e voltar para o Senhor, pedir perdão e que Ele renove o meu coração, a minha vida. Levante a sua mão também. Você que quer se reconciliar, nós vamos orar. Nós vamos orar por você hoje aqui. Se houver alguém, Deus abençoe, meu irmão. Eu queria convidá-la a vir aqui à frente para a gente orar por você. Onde está a segunda pessoa? Essa é uma decisão individual, cabe só a você. Onde está a segunda pessoa nessa noite? Onde está?
que diz: eu preciso voltar. Onde está a segunda pessoa? Onde está? Saia do seu lugar, levante sua mão. Algum irmão ou irmã virá com você até aqui, para nós orarmos por tua vida. Volta-te para o Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela vida do nosso irmão, Senhor, que o teu Espírito Santo trouxe para este lugar, que o teu Santo Espírito, ó Deus, através da palavra, insistiu em seu coração e que o fez, ó Deus, tomar essa decisão. Nesse momento, que o Senhor lhe dê segurança do perdão, de tua aceitação para os pecados, dos quais agora há o verdadeiro arrependimento. Que o sangue de Jesus, ó Deus, possa cobrir toda culpa, e que a paz do céu, que excede todo entendimento, seja, meu Deus, agora a segurança do seu coração. Que o teu Espírito encha do teu amor, Senhor, e que nesse momento, meu Deus, seu coração seja renovado e sua esperança certificada em Ti. Nós te pedimos isso e te agradecemos por sua vida, por sua decisão, em nome de Jesus. Amém e amém.